qual é a sua opinião sobre colocar preço no trabalho dos outros? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaline e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já te convido aí a estar se inscrevendo e a deixando meu like. Vou baixar um pouquinho aqui, pessoal. Fica melhor, né? Não parece tanto forro. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um assunto meio polêmico aí, né? Que é sobre colocar preço no trabalho dos outros. Eu já fiz um videozinho aí no short e nas minhas redes sociais. Porém, eu vim trazer um vídeo mais complexo aqui sobre a minha opinião sobre esse assunto. E também, né, para nós poder estar conversando um pouco mais. Enquanto isso, vamos fazendo o nosso crochêzinho? Vamos lá fazer o nosso crochêzinho. Gente, esses tempos atrás eu fui no correio aqui da minha cidade, né, buscar uma encomenda. E aí, a mulher que trabalha no correio, ela é crocheteira também. E a gente tava conversando e tudo mais, e ela comentou assim: ai, uma outra crocheteira, né, de uma cidade vizinha nossa aqui, fez um jogo de cozinha, né, por R$ 400. Eu achei um absurdo esse preço. Ela disse assim pra mim. Eu falei: eu não achei caro. Daí ela disse: como que não? Eu falei: não, porque depende muito. E trabalho artesanal não tem preço, tem valor, né? A gente tem que saber valorizar o nosso trabalho, sim. E também temos que, como é que se diz assim, respeitar o preço dos outros. Porque a gente nunca vai saber o que aquela outra crocheteira está passando para ela vender naquele valor, entende? Tem crocheteira que vende tapetinho de 25? Tem. Tem crocheteira que vende jogo de passadeira de 100? Tem. E tem aquelas que também vende por preço de 400, jogo de passadeira, R$ 600. Mas tudo tu tem que ver. Qual que é a realidade dela, qual que é o material que ela tá usando, qual foi as medidas, qual a agulha que ela tá trabalhando, porque sim, a agulha muda muito, meu povo. Se você tá trabalhando com uma agulha ali, 3,5, o seu ponto, além dele ficar... assim, eu digo assim, a mão não dói tanto para trabalhar. Agora, se você trabalha com uma 4, uma agulha 4,5, né? Ou até mesmo uma agulha número 5, vai doer um pouco mais a sua mão, porque o cabo vai ser mais grosso e você vai ter que ali usar um pouquinho mais de força para estar trabalhando. Por mais que o crochê não seja baseado em força e sim em tática, né? Técnica ali, que é a movimentação para poder estar trabalhando. Mas sim, tem crocheteiras que ainda não aprenderam essa técnica e que às vezes forçam um pouquinho a mão, tem o ponto um pouco mais apertado, e isso acaba fazendo o quê? Forçando o punho, e isso acaba doendo. E sim, depende aí da sua tensão de ponto, você tem que cobrar um pouco mais, sim. E também depende muito da sua realidade. Por exemplo, eu aqui procuro sempre estar colocando preços mais em contas. Por quê? Ainda mais se for a pronta entrega. Porque a minha realidade aqui no momento é fazer aquela peça ali, postar para venda e não durar nem 2 minutos ali e já vender, entende? A minha realidade é essa. Então, vai no caso de cada realidade de cada artesã. Por exemplo, aquela crocheteira que vendeu um jogo de passadeira de 400 foi encomenda. E ela talvez não estava precisando ali tanto naquele momento, né? Talvez ela pediu sinal também, que isso é muito importante e que nós também já vamos abordar aí sobre esse assunto aí, que é o sinal, né? E enfim, gente, tudo depende muito da realidade da outra crocheteira. Então, nós temos que respeitar, independente. Agora, uma pessoa que não seja crocheteira e sim cliente, criticar o preço, eu não digo que tá tudo bem, né? Porque tá errado também, porque crochê também tem o seu valor. Porém, esse vai ficar assunto para outro vídeo. Vamos aqui focar, né, no preço aqui, que tem crocheteira que critica a outra crocheteira. Isso é errado, porque você não sabe o que a outra crocheteira está vivendo naquele momento para ela estar vendendo naquele preço. Você não sabe, porque assim... Tem muitas crocheteiras que trocam peças artesanais por um alimento na sua casa. Esse não é meu caso, graças a Deus. Mas eu sei de muitas crocheteiras que não conseguem vender as suas peças. E às vezes elas se obrigam a dar um tapete por uma caixa de leite. Ou enfim, né, uma caixinha, eu digo assim, uma caixa de 1 litro mesmo, gente. Ou, né, um jogo de passadeira por uma caixa fechada de leite, porque necessita para os seus filhos. Então, a gente tem que respeitar, sim, a realidade de todas as crocheteiras, porque a gente não sabe o que passa na casa delas. E a minha realidade não é a mesma que a sua. A sua realidade não é a mesma que a minha. Então, a gente, mesma coisa, temos que respeitar o preço das nossas colegas. E não sair falando, ai, tá muito caro o preço daquela fulana e tal. Ai, dessa aqui é mais barato, não sei o quê. Ai, que amiga, não sei... Não.
tá? A gente tem que respeitar, principalmente crocheteira pra crocheteira, tá? Cliente, assim, até a gente releva. Mas crocheteira pra crocheteira, na minha humilde opinião, a gente tem que se respeitar, sim. Muitas vezes, muitas pessoas saem da internet aqui, né, ou se isolam, ou param de postar o valor das suas peças por receber muitas críticas. E o pior é que nem é de clientes, a crítica mesmo é de outra crocheteira. E isso eu acho um absurdo, porque assim, crocheteira tem que sim apoiar a crocheteira. Não pode ter inveja, não pode ter mimimi e também não pode ter fofoca, tá? Então, assim, fica a dica aí pra você do outro lado, que é crocheteira, não conhece a realidade da coleguinha, não julgue ela pela peça barata, ou não julgue ela pela peça cara, porque ela soube quanto tempo ela demorou para confeccionar aquela peça. Talvez ela conseguiu fazer um jogo de passadeira durante uma semana inteira. Ela fez só isso durante a semana inteira. Então ela tem que colocar ali um valor um pouquinho mais alto, porque ela não conseguiu produzir outra coisa durante aquela semana. Mas você conseguiu fazer um jogo de passadeira durante um dia e conseguiu colocar um preço mais em conta, né? E tá tudo bem, porque isso vai de cada realidade. Cada tempo, cada artesã tem o seu tempo que vai produzir, sabe qual material vai usar, qual agulha vai crochetar. Então, não julgue pelo trabalho dos outros, mas sim julgue o seu. Antes de você querer julgar o trabalho dos outros, olhe o seu e diga: bah, mas eu acho que esse aqui eu posso vender tal preço. Vou somar aqui pra ver se eu não vou sair no prejuízo. Vou pesar aqui. Faz o seu e deixa dos outros, mulher, pelo amor de Deus. E pare de julgar a coleguinha, tá? E vamos orar pelas coleguinhas para que elas também cresçam nas vendas delas. E é isso, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.